A morte é o único final para a vilã. Capítulo 101. O quê? Diante do que estava escrito na janela do sistema, virei meus olhos para a barra de interesse em cima da cabeça do Eclise. E logo arregalei os olhos. Desapareceu. As palavras interesse 77%, que tinha acabado de brilhar, tinham mudado para verificar seu interesse. Além do mais, a barra que antes era branca mudou para uma cor vinho. Mas antes que eu pudesse saber o que estava acontecendo, apareceu uma nova inscrição na janela. Sistema. Uma cor será mostrada no lugar do valor de seu interesse. Sistema. Para verificar o interesse, faça contato físico com o seu protagonista-alvo. Eclise. Olhando para a janela do sistema com um olhar surpreso. Disse soltando um suspiro sufocante. Me dá, colocarei ele em você. Os cantos da minha boca foram levantados com dificuldade. Eclise tirou lentamente a mão que havia colocado em seus lábios. Ele inclinou a cabeça para mim de uma maneira muito obediente. À medida que me aproximava do Eclise, que estava molhado, as palavras verificar seu interesse e a barra de interesse na cor vinho pareceram mais vívidas. Deslizei pelo seu cabelo e coloquei o colar no seu pescoço. A janela do sistema mudou de novo e novas letras apareceram. Sistema. Para verificar seu interesse custará 2 milhões de ouro, 200 de fama. Sistema. Gostaria de ver o interesse do Eclise? 2 milhões de ouro, 200 de fama. Que diabos? Revoltada com as novas opções que me foram dadas, gritei inconscientemente. Mestra! Eclise me olhou surpreso. Mas eu nem tive tempo para prestar atenção. Que porcaria! Por que isso aconteceu? Esse sistema de jogo. Estava pensando e acabei esquecendo de respirar. Argue! Por quê? Será que estou correndo risco de morte de novo? Quer que eu pague para ver o interesse com meu dinheiro? Quando joguei o modo difícil, lembrei que tinha vezes que eu tinha que pagar por algo. Sim. Esse jogo louco não era um jogo completamente de graça. As artimanhas deles eram muito boas e eu que vivia igual o tio Patinhas, gastando somente o necessário em coisas necessárias, fiquei tentada várias vezes a gastar com esse jogo. Observei a janela, morrendo de vontade de quebrar ela em pedaços, e pressionei 2 milhões de ouro. Como era a primeira vez que fazia uma compra no sistema, era difícil dizer como e de onde o jogo iria cobrar o dinheiro. Sistema. Você pagou 2 milhões de ouros para ver interesse de Eclise. Fundos, 98 milhões de ouro. Com isso, a inscrição verificar seu interesse desapareceu da barra de interesse do Eclise e em seu lugar. Interesse 78%. Confirmei o interesse do Eclise, que havia aumentado 1%, mas eu não estava feliz. Agora eu sabia que o desconto caiu sobre o dinheiro que ganhei durante a competição de caça. Impossível! Meu dinheiro! Eu grunhi o mais silenciosamente possível e cerrei os punhos. Desperdicei 2 milhões de ouro em vão. Mestra, você está bem? Ele achou estranho eu estar olhando para o vazio sem dizer nada e por isso perguntou com cautela. Você não gostou? Seu olhar estava confuso, como se não estivesse entendendo o que estava acontecendo. Só então vi ele com um colar bicolor ao redor de seu pescoço, sobre a parte superior de seu corpo seminu. Antes que me desse conta, os números na barra de interesse desapareceram. Não, ficou ótimo em você. Eu gostei. Forcei um sorriso. Na realidade não sabia se estava fazendo uma cara adequada para aquele momento. Com a minha resposta fraca, houve um brilho instantâneo em seus olhos cinzas. Agora está tudo bem, já que pude te dar um presente como eu queria. Nos vemos na próxima vez. Eu disse apressadamente e me virei bruscamente para ir embora. Como resultado, o guarda-chuva bateu no Eclise. Eu sei que não deveria fazer isso com um dos protagonistas, mas eu não me importei, porque nesse momento eu estava louca. Assim, Eclise me segurou, quando eu ia começar a andar. Você vai embora assim? Eu posso ficar com isso? Me virei de repente. Svavaz! O homem que estava exposto novamente debaixo da chuva torrencial, olhava para mim com um olhar triste. Ah! Essa visão lentamente me fez recuperar os sentidos. Parecia que a minha despedida não tinha sido sincera. Eu voltei outra vez. Ainda caem gotas de chuva de seu rosto. Eclise me olhou sem pestanejar. Sua visita não pode terminar assim. Estendi a mão e acariciei ao redor de seus olhos, limpando as gotas de chuva.
Sistema. Gostaria de ver o interesse do Eclise. 2 milhões de ouro, 200 de fama. Como eu fiz contato físico com ele, uma janela do sistema reapareceu diante dos meus olhos. Ignorando isso, fingi ser uma mestra benevolente. Eu disse que quero lhe fazer feliz. Ainda tenho muitos presentes para você. Eu não estou fazendo isso porque eu quero um presente. Isso significa que ainda temos muitos dias pela frente. Cortei ele rapidamente e sussurrei. Você vai se resfriar se continuar fazendo isso. Precisa parar o treino por hoje e voltar para o seu quarto. Você vai fazer isso, não é? Sim. Quando lhe pedi uma resposta, Eclise me deu um olhar penetrante. E me respondeu de modo amável. Sim. Bom garoto. Sorri gentilmente, deslizando lentamente seu cabelo para o lado com os meus dedos e tocando sua bochecha. Assim que minha mão alcançou o queixo, eu retirei a mão e dei a volta. Dei um passo para frente, deixando o Eclise. Antes de me dar conta, o sorriso do meu rosto havia sumido. Ao voltar para o meu quarto, primeira coisa que fiz foi olhar meu baú de moedas. Ele ficava do lado da minha cama, para poder ter ele sempre por perto. Quando destranquei a fechadura e abri a tampa, o brilho dourado me cegou. As moedas estavam todas em ordem. Porém, meu dinheiro. O nível de moedas, que antes vazava do baú, diminuiu. Toda vez que eu ficava entediada, olhava dentro do cofre e via que o dinheiro estava em seu devido lugar. Nenhum dos empregados era suficientemente louco para tocar no baú da cadela louca que havia matado um urso sozinha. Além do mais, eu era a única que tinha a chave da fechadura, que foi especialmente criada com uma magia de segurança, por isso que nem sequer o Duque poderia abri-la. Então isso significa que o sistema do jogo cobrou o dinheiro automaticamente. Aya, faça-me favor. Bru. Estava farta de sacudir meus punhos sobre as moedas de ouro empilhadas. O fato de que agora eu não podia ver o interesse e que teria que pagar com dinheiro ou fama para vê-lo, me fez sentir terrível. Merda, isso com certeza não acontecia no modo normal. Então por quê? Gritei com os punhos cerrados. 2 milhões de ouro? Que truque sujo! Esse jogo é completamente louco. Como tenho um fundo de 100 milhões de ouro, tenho 50 oportunidades mais para ver o interesse. Não, eu gastei ainda há pouco para ver o interesse do Eclise, então agora só tenho 49 oportunidades. Além do mais, não posso usar minha fama de modo imprudente. Até agora eu tenho acumulado 400 de fama e se a uso, toda a minha fama vai cair. Não posso crer que a fama pode ser usada assim. No modo normal, a fama não era nada mais que um recurso que ajudava a Yvonne a se estabelecer como uma verdadeira princesa. Também era usada para ganhar o favor dos empregados do Duque e de outros aristocratas, assim como dos protagonistas, e também servia para pular alguns mini-jogos e missões inesperadas. Eu nunca dei muita atenção para isso, porque ele aumenta conforme eu vou passando as missões. E por isso eu desisti de investir nisso quando cheguei, mas, se eu soubesse disso antes, então teria me esforçado para ganhar o máximo possível de fama. Engoli as lágrimas de sangue e apertei os punhos. O modo difícil era mais complicado do que eu imaginava. Não, devo manter a calma. Logo chegarei nos 80% de interesse. Suspirei profundamente e tentei recuperar a postura. De todos os modos, este é o nível de dificuldade estabelecido para esse modo de jogo. Essa situação é tudo culpa de uma força maior. Quando eu voltar ao meu mundo, vou até a desenvolvedora desse jogo doido. E não vou ficar satisfeita até bater em todos os responsáveis por isso. Com isso em mente, fechei a tampa do baú. Depois de fechar ele com força, me levantei e sentei na cama. Estava tão surpresa e envergonhada. Por causa da operação inesperada do sistema, me senti exausta. Mas pensando bem, não era preciso ser tão pessimista. Meu final com o Eclise estava se aproximando. Se eu tiver paciência e me esforçar, poderei chegar a 100% em pouco tempo? 2 milhões de ouro, só para verificar o valor de seu interesse. Talvez eu possa sair desse lugar sem precisar usar as outras 49 vezes. Pensar assim fez-me sentir melhor. Por falar nisso, que diabos é aquela cor na barra? Eu estava refletindo sobre os acontecimentos recentes e de repente isso me ocorreu. Pensando sobre isso, eu esqueci desse detalhe porque eu estava cega pelo fato de ter perdido dinheiro. A barra de interesse havia ficado vermelho cor de sangue coagulado.
Mas que cor mais sinistra! Enquanto eu estava desabafando um pouco dessa ansiedade desconhecida. Knock knock.